Obrigada, Tamara. Boa noite a todos. Depois dessa recepção, tô derretida, né? Nem como é que eu vou dar a palestra. Gente, o tema da noite de hoje, é claro que eu tirei desse meu adorado livrinho, Caminho, Verdade e Vida, que tem as lições que Jesus mesmo ensinou. Os apóstolos tinham medo de esquecer o que ele falava, então eles começaram a escrever, porque numa janta lá que ele fez, chamou todo mundo, e ele disse, olha, vocês que vão passar a mensagem que eu estou deixando daqui para frente, para a posteridade, para as outras gerações. Daí uns não deram nem bola pensando na comida, já me imaginei ali na situação, outros já ficaram pensando. Ele dividiu o pão. Dividiu. E eles já ficaram pensando, será que a gente vai ter condições de lembrar para as próximas gerações? Será que a gente não vai se perder no ensinamento? Como é que nós vamos fazer isso? É melhor escrever, mas naquela época nem todo mundo sabia escrever, só alguns deles. Então nós temos alguns evangelistas que escreveram essas mensagens, essas cartas e tal. E a mensagem de hoje é do João, o João que escreveu no evangelho Apóstolo dele. João. Isso mesmo. O Jesus tinha dito um dia, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. O que ele quis dizer? Não adianta nada saber. Se você não faz, é a mesma coisa que não saber. E vale ainda para hoje, ainda é uma lição válida. E o tema da noite é saber e fazer. Emmanuel pega essas frases e escreve um texto para nós. E a gente, claro, transforma isso em coisas práticas para a vida. Porque ele tem total razão. Se você sabe e não faz, não adianta nada. Aí Emmanuel diz assim para nós, entre saber e fazer tem singular diferença. Quase todo mundo sabe, mas poucos fazem. Vou dar 3 exemplinhos aqui, quero que vocês pensem. 3 coisinhas práticas. Quantos litros de água é para a gente tomar por dia? 2 litros. Os outros não sabiam ou não quiseram falar? Certo, 3. Depende do tamanho da pessoa, né? De 2 a 3 litros. Quanto? Todos os dias. Todo mundo sabe, aquelas carinhas de vocês, já deu pra ver. Tem até campanha na televisão, beba água, beba água. E a gente faz? Não. Deixa parar depois, né? Ninguém faz. Ninguém toma 2 ou 3 litros. No dia que a gente tá bem inspirado, a gente pega um copo. Nossa, hoje já foi 1,5 litros. A gente fica todo exibido. Amanhã já não toma. Ai, tô por aqui de água. Onde tomei tanta água, ai, não posso mais ver. Não é assim? Mas é todo dia. Aí o que os espíritos falam para nós? Reze todos os dias. É novidade para nós? Não. Entre em contato com o superior, se eleve. É novidade? Não. E a gente faz? Não. Só quando tá desesperado, né? A gente não faz. Aí quando a gente tá triste, ai, é de manhã, é de tarde. Quando a gente tá triste, quando tem um problema, a gente fica tão santo, tão santo. A gente reza, meu Deus. O espírita não tem o costume de ajoelhar, mas quando a gente está bem desesperado, a gente ajoelha, a gente chora, a gente faz o que a menina leu aqui na frente, né? A gente entra no quarto e reza, assim, concentrado, porque senão a gente reza mais ou menos assim, né? Olhando para os outros, divagando o pensamento, reza de boca. Aí quando está desesperado, reza de verdade. E outra coisa, exercício físico. Aí dá vontade de a gente se enfiar no buraco, né? Porque todo mundo sabe que exercício físico é necessário todo dia, né? Academia, caminhada, qualquer coisa que a gente faz, não. A gente diz, ai, quando tiver mais calorzinho, aí dá pra caminhar na rua. Aí chega um dia de calor, pelo amor de Deus, que calorão, eu não consigo andar. Aí a gente diz, ai, se tivesse um ventinho, dava pra caminhar melhor. Aí tem um vento, a gente diz, meu Deus, esse vento, dor de ouvido, sinusite, não dá, não dá. Todo dia a gente acha uma desculpa para não ir, mas sabe que era para fazer. É isso que a Amanda está falando. O que adianta você saber? O que adianta se você não faz? Aí chega agora dezembro, aniversário do nascimento de Jesus. Todo mundo fica bondoso, todo mundo quero crer. Quero crer que todo mundo faça. Doa a cesta básica, ajuda no centro, colabora com o rancho dos idosos, ajuda uma instituição ou outra e faz em dezembro. Eu vou fazer junto. Boa! Chega janeiro, a gente esquece. Fevereiro já nem lembra mais. Chega a Páscoa, ai, vamos fazer, né? É a Páscoa, aí a gente faz de novo. Todas as instituições, quem é voluntário de instituição sabe, dezembro é um mês bom, porque ganha bastante coisa. A Páscoa é outro mês bom, Dia das Mães. Mas nos outros meses a gente também vive. Eu estou dizendo a gente porque eu sou voluntária de uma.
E eu também tenho essa tendência, em dezembro eu faço mais. Gravo um videozinho para a instituição, ajudo, chamo meus amigos para ajudar. Chega janeiro, né? Praia, férias, a gente já vai esquecendo, como se aqueles que estão lá não precisassem. Enfim, só 3 coisinhas para a gente se lembrar que não adianta saber. Saber, a gente sabe muita coisa dessa vida. Agora a gente tem quantas vidas para trás? Porque às vezes a gente vive, né, Tomás, é como se a gente fosse novinho. Ai, mas eu só tenho 49 anos. Ai, mas eu só tenho 60 anos. Gente, quantas milhares de vezes você já teve 49 anos? Quantas milhões de vezes você já teve 60 anos? Você já nasceu e renasceu muitas vezes. Só do tempo de Cristo até agora, quantas encarnações você já fez? Um monte. Fora aquelas que a gente ficou um tempão no umbral, fora aquelas que a gente disse, não faço mais nada, vou ficar aqui até virar um caramujo. E a gente faz. Tem muita gente que fica ali enrolando, ó, dentro da própria casca, não vou sair. Muito tempo, nós mesmos já passamos de umbral, a gente já não quis evoluir nada, mas já passou. Agora a gente nasceu de novo numa época difícil, porque não está nada fácil viver agora, numa época de transição planetária, um momento de loucura coletiva, não é fácil, mas a gente escolheu. O que prova para nós que somos corajosos, saímos do nosso caramujo e queremos melhorar. Então está na hora de prestar atenção no que a Amanda está dizendo. Se você sabe, a pergunta é se você sabe, então faz. Simples assim. A minha mãe... boa! A minha mãe é dessas diretas assim. Ela fala, tu sabe? Sei, mãe. Então faz. O que tu tá esperando para fazer? Bem assim, né? Tipo, nos dedos. É isso que o Emmanuel tá falando com toda a gentileza dele. Ele diz... Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Queremos crer que nenhuma igreja, vamos dizer, as cristãs, não vão ensinar nada de ruim para os seus frequentadores. Então, ensina o que há de bom para os seus crentes. E nessas igrejas, em todas elas, possuem serventuários, são as pessoas que servem, quem trabalha na igreja, os voluntários. Tem os crentes, aqueles que vão... Crente é todo aquele que crê, né? Não é? A gente tem mania de chamar crente os evangélicos, né? Mas crente é todo aquele que crê em alguma coisa. Então, as igrejas têm quem trabalha, tem os voluntários, tem quem vai lá assistir aqueles que são crentes, os missionários e propagandistas, aqueles que dizem, vai lá na minha igreja, é tão bom, aqueles que propagam a palavra e dizem, mas é tão legal lá, meu Deus, enfim. Mas os apóstolos de cada uma dessa igreja, apóstolos são aqueles que seguem os passos, aqueles que fazem, tinha os 12 que eram de Jesus, e cada igreja tem os seus apóstolos, aqueles que fazem o que aprendem. Só que o que a Emmanuel está colocando? Todo mundo tem apóstolo, mas se escasseiam cada vez mais. Muita gente sabe, ó, falar. Muita gente sabe apontar o dedinho e dizer, mas se tu tivesse feito, saber, a gente sabe. E fazer? Quer ver uma coisa que acontece com a gente? É muito fácil a gente olhar para o outro que está passando pela prova e dizer, mas isso é uma prova. Alguma coisa que tu fez na vida passada, isso a gente sabe decora e salteado. Alguma prova que você tem na vida, alguma coisinha que tu deixou para trás. Não, isso aí agora tu tá resolvendo, agora é simples, passe. Para os outros é fácil. Aí acontece uma coisa na vida da gente. Deus me esqueceu, ele é um ingrato, não tá vendo que eu tô trabalhando pro bem, olha o que aconteceu comigo. É só olhar isso. A gente reclama dia e noite, a gente não sabe passar. Qual seria a realidade de um verdadeiro espírita? O que um verdadeiro espírita faria nessa hora? Ajudar os próximos. Primeira coisa, cabecinha erguida, sem reclamar e servir. Jesus falou em todas as suas pregações. Tá apurado? Tá nervoso? Tá passando pela prova? Tá triste? Tá depressivo? Vai servir. Ele fez até um encontro com os 12, um encontro solene. Ele lavou os pés deles, vocês lembram disso? Sim. Chamou de o ritual do lava-pés. Todas as religiões falam desse ritual, mas não foi do que ensinar para aqueles 12 ali, para suas famílias, porque eles não estavam sozinhos, ensinar para aqueles 12 e para todo mundo que estava por lá, que a nossa obrigação é servir.
Não importa a tua profissão, a tua condição na família, a tua posição dentro da família. Não importa quanto dinheiro você ganha, qual é a tua escolaridade, não importa. Viemos aqui para servir. E o que é servir? Servir é fazer o bem. Servir é se colocar à disposição e fazer o que tem que ser feito. Cada dia tem uma coisa diferente para ser feito. Cada um tem uma coisa diferente para ser feito. E saiba, você escolheu essa vida que você tem agora. Não foi assim imposta, Tomásia, você vai ser professora. Não, a Tomásia disse, me deixa ser professora, eu vou resgatar sendo professora, me deixa ensinar as crianças desde pequenininha. E aí nasceu e foi professora. Ela pediu para ser, estou dando um exemplo porque eu conheço a profissão dela, mas serve para cada um de nós. Para ser professora não tem. Eu não me lembro de ter pedido para ser farmacêutica, não me lembro. Mas já que estou, vamos fazer, né? Já que estou, vamos lá. E você? Sabia que você pediu para ser o que é? Aí agora nesse momento você diz, não, né? É o que deu para fazer. Não é não. Não é não. Tanto é que a gente tenta sair da profissão e não consegue. Tu sai, né? Tu fica uns mesezinhos fora, não, chega, não quero mais não, eu me enjoei, tô por aqui. Aí tu sai, tu se deprime, tu fica triste, tu não se acerta, parece que a vida tá vazia, tu acaba voltando, tu volta. Eu acabei de retornar pra mim, eu saí, porque eu disse, então, chega, não quero mais ser farmacêutica, eu cansei, eu vou ter outra vida. Gente, deu 7 meses. 7 meses estava eu com crise de ansiedade, com aquelas loucuras que dá, início de depressão. Sabe o que eu fiz? Participei de processo seletivo, volta. Faz 10 dias que voltei pro balcão da farmácia. Ai, tô feliz. Cansada, mas cansada. Feliz. Prometi, estou cumprindo, fico feliz. Veja você na sua vida. Se você anda assim, depressivo, tristão, e a vida tá um tédio, você tá no caminho errado. Volte e vá fazer o que você prometeu. Ai, Kelly, mas eu não me lembro. Mas a vida te dá todas as dicas. Sabe aqueles desenhos animados que falava assim, ó, a resposta está dentro de você? É isso aí. Tá, porque a gente não nasce com a consciência prontinha. O que eu devo fazer? Ah, mas eu me esqueci. Então veja onde é que você fica feliz. E às vezes é o cúmulo do absurdo. Tipo, pra mim era o cúmulo do absurdo. Chega, eu não quero mais ser farmacêutica. O cúmulo do absurdo era voltar pra farmácia. E voltei, tô feliz. Ah, é muito gostoso? Não, gente, continua igual, é a mesma coisa. Só que agora eu tenho a consciência, eu não consigo viver sem a farmácia. Não é a farmácia que precisa de mim, sou eu que preciso dela. Veja na tua vida, o que você sabe e você está fazendo aquilo que você sabe? Pois bem, faça e você vai ficar feliz. Porque quando você está cumprindo o teu plano reencarnatório, aquele que você trouxe quando você veio, ó, você trouxe uma listinha de coisas embaixo do teu bracinho de bebê para fazer. E você dá sinais desde pequenininho. E você mostra... Oi, Marta. Você mostra e demonstra já desde pequeno as tuas habilidades. Porque por um acréscimo de bondade divina, a gente ganha habilidades naquela área que a gente prometeu. Tecnologia. Pode ser. A gente não tem essas habilidades todas as vidas. A gente vai desenvolvendo. Mas tem aquela vida que vai ser mais especial, que você prometeu mais coisa, que você diz assim, não, nessa eu vou arrasar, nessa eu vou fazer tudo certo. Só que para fazer tudo certo, tu tem que ter umas ajudinhas, tu tem que ter uns acréscimos. ChatGPT. É uma ajudinha boa, mas o ChatGPT divino é melhor. E antes de você nascer, ele já vai te acrescendo. Então, se você vai ser professor de educação física, vamos dizer assim, você vem com a musculatura firme, você vem com aquela vontade de correr, você vem desde pequeno, já é atleta. Daí os pais dizem assim, ah, mas desde pequenininho ele já fazia isso. Se você vem para salvar vidas, você já vem desde pequeno com aquela ideia, já gostava de ganhar no Natal o caminhãozinho do bombeiro. E aí ele vem com aquele instinto de ajudar, de salvar, de cuidar. Assim as enfermeiras, as professoras, os farmacêuticos. Eu nunca brinquei de farmacêutica, eu brincava de lojinha quando era pequena, queria vender. Enfim, tudo isso eu estou falando para que a gente chegue nesse ponto. Você ganha os acréscimos, você ganha as tuas habilidades para fazer aquilo. Para fazer o que você veio fazer. E graças a Deus são coisas bem diferentes para cada um de nós. E às vezes a gente fez errado na outra vida. Às vezes a gente prometeu tudo isso e não conseguiu cumprir. Aí a gente fica com vergonha. Quando volta lá, meu Deus, tu não quer encontrar o teu anjo da guarda,
E daí ele vai estar visível para você. Ele vai dizer, puxa vida, investimos tanto, porque ele participou da construção do teu projeto. E você prometeu para ele. E ele diz assim, eu vou te ajudar, amigão. Vou junto todos os dias da tua vida. Desde a concepção até você chegar aqui de volta. No umbral, na colônia espiritual. Vamos dizer que todo mundo voltou para a colônia. O anjo da guarda presente em todos os momentos da tua vida. E aí você fez tudo errado. Vamos dizer assim que foi uma lástima. Quando chega lá, com que cara você vai olhar para ele? Com que cara você vai dizer, puxa vida, tu dedicou todo esse tempo para mim e eu desperdicei. E ele diz, foi o que deu para fazer, que pena que você desperdiçou. Sim, na próxima não sou eu a te acompanhar. Você perde a companhia. Às vezes eles voltam, às vezes. Às vezes ele diz, olha, eu não fui suficiente para te ajudar, então na próxima você recebe outra ajuda. Já pensou? Que triste, tomara que não aconteça conosco. Tomara que seja bem o contrário. Quando a gente chega lá tem a festinha. Você chegou, uma balada, pode ser? Uma banda para tua recepção, já pensou? Uma vez, bem nada a ver, mas eu lembrei agora, vou contar. Uma vez eu fui com a universidade lá para o Nordeste, mas o Nordeste mesmo, não o Nordeste turístico, o Nordeste, o sertão nordestino. E a gente ia prestar serviços lá por um mês. E como farmacêutica quase formada, eu ia prestar serviços para gestantes. Então, assim, fazer palestras, sempre na palestra, fazer palestras para elas em várias cidades. A gente viajava de Kombi e lá era tão quente assim que a Kombi não tinha vidro. Então era sem ar-condicionado, sem nada no vidro e eu tinha os bracinhos para fora. Então assim, eu vou lá. Quando nós chegamos, assim, na entrada, na chegada do aeroporto, vocês acreditam que tinha banda nos esperando? Tinha. A cidadezinha bem pequenininha mandou. Timbé do Sul. Por aí mesmo. O Timbé do Sul, lá do Nordeste, lá do Piauí. Uma banda para nos recepcionar. Claro, a gente era estudante, imagina, gente. 20 anos, 20 e poucos, a gente se achou, né? Nossa, parecia que era assim as autoridades chegando no aeroporto. Assim que eu imagino minha chegada de volta. Não sei se vai dar certo, mas eu tô lutando para isso, trabalhando para isso aí, para ter uma banda quando eu chegar, balada. Para quando chegar lá, a pessoa, alguém tá assim com a carinha bem sorridente e dizer parabéns. Já pensou? E eu gostaria de chegar lá e receber os parabéns. Eu sempre penso nisso, gente. Parece bobeira, mas não é. Quantas vezes será que eu já cheguei lá arrependida, não querendo nem olhar para o meu anjo? Quantas vezes será que eu já tive que passar por esse vexame de dizer que eu cheguei pior do que quando fui? Porque essa ideia eu tenho desde pequena, desde antes de ser espírita. A Tomasa estava dizendo que ela é espírita desde 88, eu comecei antes dela. Eu nasci numa família católica, fiz todo... Eu também. Fiz todo aquele processo católico e aos 12 anos iniciei no espiritismo, sozinha, escondida. Beleza? O que quer dizer que a gente sabe que prometeu, a gente começa cedo. Eu li toda a coleção do André Luiz com 12 anos, agora vocês imaginam? E falando da coleção do André Luiz, estou fazendo no canal. Quem aqui conhece o canal? Eu. Ai, que lindo! Então, quem conhece, vá lá ver a coleção que nós estamos fazendo, todos os livrinhos do André Luiz. Agora estamos nos Mensageiros. E quem não conhece o canal, entra lá, chama Pílulas de Renovação. Nós vamos passar um cartãozinho para vocês não esquecerem o nome. Tem ali, né? Cartãozinho para passar para ele. Mas nós temos ali. Tem? Eu Agora? até troquei o teu nome com o da Madalena. Vergonha. Ah não, Tomasa, que vergonha. Foi, eu disse assim, ó. Você é uma queda. Ai, coitada da Magali. Então, ó, esse cartãozinho aqui tem o nome do nosso canal. Entrem lá, se inscrevam e participem, vão olhando os videozinhos. Eu tô fazendo capítulo a capítulo, como se fosse uma novelinha assim, tipo Netflix, né? Uma Kellyflix. Pra ir assistindo. Mas a gente manda pro grupo sempre. Isso, ó, assistam lá. Daí eu tô fazendo esse Mensageiros. Mas, gente, hoje eu gravei um, antes de vir pra cá, eu gravei um capítulo que eu mesma fiquei assim, né, chicotinho nas costas. Lá o André é estagiário, né, o André Luiz, eu vou começar do começo, né, gente, desculpa. André Luiz é o nosso personagem principal do livro, ele que escreve as notícias. André Luiz era um médico aqui na Terra, e quando ele desencarnou, e ele entendeu as verdades, passou por um umbral e tudo, mas daí ele foi recolhido, ele foi pra colônia, nosso lar.
Quando ele chegou lá, ele entendeu o que ele tinha feito e deixado de fazer. Ele ficou com uma vergonha tal. Ele quis se enfiar num buraco. Logo que ele melhorou, ele se ofereceu para ser ajudante. Mas ainda estava com aquela ideia da terra, né? Então ele se ofereceu para ser ajudante e as pessoas perguntavam para ele: André, tu quer mesmo trabalhar? Claro que eu quero. Faz muito tempo que eu não trabalho, eu quero trabalhar. Daí ele foi lá e se apresentou no serviço, no hospital que tinha, que era óbvio que ele ia querer trabalhar no hospital. Quando chegou lá, ele foi muito bem aceito no hospital, só que ele achava que ele ia clinicar. Chegou lá, eu não lembro mais o nome da responsável lá do setor, disse para ele: sim, André, vamos começar agora mesmo. Ele: sim, estou disposto. É onde eu pego o jaleco? Ela disse: não, você vai pegar esse balde. Ele foi limpar vômitos. Não sei se vocês lembram do livro. Sim. O livro Nosso Lar. Então ele começou como todo mundo começa, limpando o vômito. E ali ele aprendeu. E ali no começo ele disse: meu Deus, mas eu sou médico. Daí o outro colega falou para ele: mas a tua medicina não serve para nada aqui. Porque lá a medicina não é usada como ele conhecia. Lá a medicina é mental, é energia, é a disciplina energética, que ele não conhecia nada. Afinal, tinha acabado de vir do umbral por ser indisciplinado. Ele foi considerado suicida porque era muito comilão. Lembram disso? Enfim, indisciplinado. E aí, chegou lá, ele aprendeu tudo isso e passou anos nesse serviço ali. E quando ele passou por tudo isso e aprendeu, que a pessoa que quer aprende, e não quer não aprende nada. E ele aprendeu muita coisa. Aí um dia ele recebeu um convite dessa chefe dele lá no setor, disse: André, quando ela percebeu assim, né, que ele já tinha aprendido o suficiente, sabia das capacidades dele, ela disse: André, faz tanto tempo que tu tá aqui, tem tantas horas de dedicação, por que tu não vai fazer uma visitinha lá no Ministério da Comunicação? Ele: Ministério da Comunicação? Lá é tão joia. Não era máfia não. Lá era um ministério para aprender a se comunicar. E ele achou muito legal aprender. E aí ele foi. Quando chegou lá, ele viu que o negócio era grande, enorme, os prédios eram gigantes. Eram os maiores prédios da colônia, era esse Ministério da Comunicação. E aí ele foi conhecer e descobriu que por lá passam todas as pessoas que vão se tornar médiums na Terra ou doutrinadores. Então já me encontrei, né? Passei por lá, porque eu sou doutrinadora. E ali todos os que vão vir passam por um estágio de aprendizado para nascer. E o André foi aprovado para trabalhar lá e ser o comunicador. Ele ganhou a chance de contar para a Terra, porque o desejo dele, quando ele viu os erros que tinha cometido, era escrever para a Terra, para quem está aqui encarnado aproveitar melhor a chance, para não fazer como ele fez. E aí ele começou a escrever as coisas que ele estava vendo. E esse Mensageiros, que é o livro que eu estou fazendo agora, é o primeiro livro que ele começa, desde que ele chega lá no Ministério. E hoje eu gravei a primeira aula dele. Ele é uma escola, tipo universidade assim. Aí hoje foi a primeira aula dele. E a primeira aula já é uma coisa de louco. Já veio, foi assim, entre aspas, uma coincidência, mas uma pessoa muito elevada, que já tinha passado ali pelo Ministério, já tinha colaborado ali, veio fazer uma palestra. E a palestra foi tão dura, porque a gente pensa assim, que a espiritualidade superior só vai falar coisas lindas, dóceis e amáveis. Ele falou coisas tão críticas, ele falou, porque ali estavam reunidos todos os fracassados, todos aqueles que já tinham prometido fazer e que já tinham dado errado, que voltaram pior do que tinham vindo. E ele arregalou uns olhão assim, porque era o caso dele, só que ele não tinha passado por ali. Aí aqueles todos que estavam ouvindo a palestra, que choraram, que fizeram assim, ficaram muito mal. Ele ficou olhando: nossa, a primeira aula dele já foi assim puxada. Daí ele disse pro colega dele: meu Deus, mas que puxado. Daí o colega falou: são os fracassados. Claro que a gente vai ter remorso. Se a gente prometeu e não cumpriu, a gente vai ficar mal. Então sugiro, não é para assustar ninguém, mas sugiro que a gente comece a trabalhar a partir de agora. Que a gente comece a fazer o que prometeu. E entre lá no canal e vai assistir uns videozinhos, tá bem legal. Eu acabei gravando o terceiro livro antes do segundo, porque o meu grupo de estudos estava estudando Missionários da Luz. Então você já assiste também, vai assistindo, tipo novelinha bem gostosinha, você vai entendendo e é coisa boa. Esses livrinhos, meu Deus. Voltando aqui para nossa palestra, depois de toda essa viagem, Emmanuel coloca assim, a existência
de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Não adianta você ser um exímio conhecedor se você não sabe fazer, sabe? Tem aqueles engenheiros todos gabaritados que fazem os desenhos, os cálculos, tudo. Quando chega na obra não sabe explicar para eles como é que é para fazer. Tem aqueles professores universitários cheios de títulos e artigos publicados e gente famosa mesmo, que quando chega ali para explicar a teoria básica não consegue. Não adianta você ser exímio conhecedor de alguma coisa se você não sabe fazer. Não adianta a pessoa ir lá e cursar moda e estilo e aí quando precisa não sabe fazer uma roupa. Não adianta. Não adianta. É mesmo, custou moda e estilo, não sabe fazer a roupa. Bom, então serviu o exemplo. Mas isso é em qualquer profissão. Às vezes a gente sabe tanto de uma coisa, mas na hora de passar mesmo, na hora de fazer, não vai. Se te consola, Márcia, eu fiz no 2º grau o técnico em nutrição e dietética, onde a gente aprendia a cozinhar. Eu não sei nem fritar um ovo, gente. É uma desgraça. Meu marido que diz, não, deixa que eu cozinho, tu limpa depois, porque a desgraça é certa. Gente, para passar um café, bom, a gente comprou uma cafeteira, né? Assim, para facilitar um pouco. Eu nunca vi uma pessoa tão atravessada para cozinhar. E tem o curso, tem o diploma, tá lá. Não adianta ter diploma, não adianta. Observado. Né? E aqui tá dizendo isso. Não adianta nada você ter a teoria bonita. Se você não sabe fazer, não vai adiantar. Agora, o tantinho que você sabe você aplicar, espetacular. Tem aquela historinha, eu sempre conto, se vocês já ouviram, finjam que não ouviu por caridade a mim, tá bom? O presidente de uma casa espírita desencarnou. E ele tinha dedicado mais de 40 anos da vida dele para aquela casa. Ele virou queijo, eu comprei queijo presidente lá em casa. Ah, é? Ele virou queijo. Virou queijo. Então ele desencarnou. E quando ele chegou lá no plano espiritual, ele não foi para uma colônia. Ele sabe, tem que haver algum engano. Alguém errou por aqui. Porque eu sou o seu fulano de tal, presidente da casa espírita. Ele já dizia assim quando era encarnado, quando desencarnou, continuou dizendo assim, mas eu sou. E chegou lá e ele ficou muito tempo no umbral. E aí, pelo pedido da esposa dele, que rezava, que era uma pessoa bom, um espírito um pouco mais elevado, Sabrina. ele recebeu a chance de ser resgatado do umbral. E aí, quando ele viu aquela luz vindo, imagina no umbral, né? O umbral sempre tem lama, tá? Sabe o que é aquela lama do umbral? Ergue a mão pra mim quem sabe o que é a lama do umbral. Foi um pecado no mundo. Sujeira mental. Sabe? Quando a gente reclama, fala mal, reclama, a gente é como se vomitasse gosmas de energia ruim. Só que lá, quando a gente está desencarnado, não tem mais corpo, então não tem filtro. E a gente começa a reclamar, aquela energia vai virando secreção, vai virando ali. E é tanto de todo mundo que vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. Eles moram no meio do vômito deles mesmos. Então, não é assim que Deus criou um lugar para eles afundarem na lama. Não, eles mesmos estão morando no meio da própria lama. E é assim que a gente faz. Às vezes a gente está péssimo, daí diz, tô com dor de cabeça, tô cansada. Foi você mesmo que produziu a dor de cabeça de tanto que pensou mal. De tanto que pensou mal de alguém, de alguma situação. Aí tu fica ali, fica, aí a cabeça não aguenta. A cabeça vai te dizendo, chega, vai pensar uma coisa boa. Mas não, daí tu vai lá e toma uma Neosaldina. Ai, não passou, tomei 2 comprimidos, já não passou. Continua pensando. É a mesma coisa que está no umbral. Mas voltando ali. Aí esse presidente lá da casa estava lá afundado lá na lama no meio de todo mundo. E ele dizia, não é possível, ele erguia a mão. Alguém vai me resgatar, não é possível, me esqueceram aqui, deve ter havido algum engano. Daí quando ele vê aquele brilho descendo assim, ele, já era tempo mesmo, né? Houve algum engano. Daí chegou ali a pessoa que vinha resgatada dele assim, ô seu anjo, quando ele olhou, o quê? Valmir? Dele, sim, eu vim buscar o senhor. Você? Ele era o presidente da casa. E aquele Valmir era um senhorzinho que vinha sempre, nem sabia ler nem escrever. Então o presidente da casa, na soberba dele, achava que ele era muito maior. E o anjo que veio salvá-lo era o seu Valmir. Ai, pelo amor.
Um senhorzinho que não sabia ler, nem interpretar o evangelho. Um senhorzinho que nunca tinha ido nem distribuir a água, porque ele se achava indigno de distribuir a aguinha do passe. E ele disse, seu Valmir, o que você fez para estar brilhando desse jeito e eu aqui escuro? Porque lá não tem como esconder, né? Se você não tem luz, você está escuro. E o Valmir brilhava. E aí ele disse, o que você fez para brilhar desse jeito? As coisas que o Senhor ensinou. Os 10 mandamentos. E tudo mais. Bom, nessa hora eu já pedi para ficar ali mesmo, né? Mas ele não pediu, ele quis. Tu já pensou, uma pessoa se eleva pelo que você fala e você não é capaz de se elevar? É o que acontece com nós. A gente sabe, mas não faz. E quem faz o que a gente ensina, se eleva. Então entenda isso de uma vez por todas. Faça o que você veio fazer. Faça o que você já aprendeu. Faça o que você sabe. Use aqueles acréscimos de bondade que você ganhou. Use as habilidades que você tem. São habilidades motoras? Faça alguma coisa. São habilidades mentais? Faça alguma coisa. São habilidades de fala? Fale alguma coisa. Que seja para o bem, que seja construtivo para as pessoas. Bom, essa lição foi do mestre. Ela ainda é válida para nós e vai continuar válida sempre. E eu espero do fundo do meu coração que tenha festa para quando vocês voltarem. Que vocês voltem no mesmo aeróbus que eu, na parte da frente. Balada. Sabe? Porque... Automotiva. Sim, automotiva. Tem um dos livros do André que ele conta, que ele vai lá e ele tá junto com a pessoa que faz a recepção dos recém-desencarnados que chegam na colônia. Então são aqueles, né, que não foram direto para o umbral, porque tem gente que desencarna e vai direto. E tem gente que pega o aeróbus e vai para a colônia. Então ele estava lá e ele foi junto assistir a chegada do aeróbus. E quando chegava a parte da frente do aeróbus, o primeiro vagão, vamos dizer assim, nossa, tinha aquele brilho, aquela alegria, as pessoas chegando. Não volitavam ainda porque não sabiam, mas os outros vinham recebê-los e tal. Ele disse, nossa, que legal ser tão bem recebidos, né? Tá, daí saíam aqueles. Aí abria a porta do segundo vagão, que era do meio. Aqueles que mais ou menos estavam felizes, já vinham meio assim, meio cabeça baixa, algumas pessoas só para receber e tal. E o terceiro vagão, gigante, daqueles que chegavam arrasados, pior do que quando foram. E ele disse, mas o que é isso? É verdade mesmo? É verdade? Porque daí a gente pensa, não conseguiram comprar a vaga no primeiro? Não é comprada, é só o que você fez. É adquirida. E o que é adquirido. Exatamente. Você adquire o direito de ir no primeiro, no segundo ou no terceiro vagão. Então eu desejo que daqui pra frente a gente faça tanto bem que a gente chegue no primeiro vagão, aquele que tem festa. Combinados? Antes de devolver a palavra para a Tomásia. Só mais uma perguntinha. Faz. Ele foi ou não foi com o funcionário? O funcionário? O André? Ele saiu Foi. do umbral, o homem lá? Saiu do umbral e não foi por mérito dele não, tá? Foi por mérito da mãe dele que rezava. Às vezes a gente ganha isso, gente, a gente tem que ser muito bom para as mães da gente, porque reza de mãe derrete o coração. Derrete o coração de Jesus. Mãe reza, isso mesmo. Mãe reza e salva a gente. Muitos dos recolhidos do umbral são salvos pelas mães. E muitos, agora estou estudando todas essas obras do André, ele é o meu personagem favorito, né? Muitos casos que ele acompanha em atendimento de mesa, sabe quando a gente vem no centro e pede um atendimento? O André acompanha esses atendimentos. E muita responsabilidade do sucesso desses atendimentos é das mães, da reza de mãe. Então você que é mãe, reze para os teus meninos, mesmo que eles sejam umas pestes encarnadas. Reze, porque vai dar resultado, vai. Pode demorar, mas vai. E você que é filho, reze para tua mãe gostar de ti, para ela rezar para ti, porque vai dar certo. A gente precisa disso. E mais, a gente vai precisar também de alguma voluntária para ser mãe na próxima vida. Sabrina? Não adianta, mas quem é essa Sabrina? É o amor da vida dele. Ah, o amor da tua vida, ótimo. A gente tem que ter alguém que se voluntarie para ser tua mãe. Tu já pensou, tu vai encarnar de novo, não vai dar tempo de fazer tudo agora. E aí você tem que ser bom para alguém, para que a pessoa tenha coragem de trazer você na próxima vez. Porque olha que é um ato de bravura, coragem e amor trazer alguém. Uma pessoa tá ali vivendo a vidinha dela, daí alguém vem, tu topa ser minha mãe? A troco de quê que eu vou ser tua mãe? Dedicar minha vida inteira a você.
Mas por quê? E olha, graças a Deus, todos nós nascemos de mãe e nós conseguimos essa chance. Então, que a gente faça o bem para as pessoas, para que alguém queira fazer o bem para nós. Entendidos? Entendi. Antes de devolver aí para a Tomásia a palavra, eu quero fazer o pedido. Nós vamos passar. Esse cartãozinho é novo, porque nós criamos um novo canal. Além desse canal que é só espírita, que tem as palestras, rádio espírita, tem entrevista, tem os livrinhos, é diversificado lá o negócio. Além desse canal, nós criamos outro canal para as pessoas que não são espíritas e que estão com um probleminha de autoestima, estão com a chance de depressão, suicídio e tudo mais. Vocês sabem como é difícil. Então a gente criou outro canal que chama Brilho, Equilíbrio e Ação. E nesse canal eu ensino um monte de coisas, uso meus conhecimentos farmacêuticos para atrair essas pessoas para que se elevem, sabe? Aumentar a energia, a alegria e tudo mais. Então entrem lá, dá uma forcinha, vamos ajudar a disseminar o bem. Quanto mais inscritos tem num canal, mais forte ele fica, mais o YouTube mesmo dispara essas mensagens para todo mundo. E quanto mais like tem, mais o YouTube é uma empresa, né? Mas ele entende que esse conteúdo é importante e ele mesmo faz esse serviço de disseminar o bem. Aí a gente vai ser igual as cartinhas de Paulo, né? Paulo escrevia as cartinhas e mandava enroladinha, alguém ia levar a pé ou a cavalo. E agora a gente tem internet, então a gente faz os vídeos e manda, e vocês ajudam, entram lá, se inscreve, dão uns likes, combinamos assim? Então que assim seja.